Boa noite, amigos, vocês que nos ouvem pelos meios de comunicação da Comunhão Espírita de Brasília, pelo Facebook, Instagram e o YouTube, sejam todos muito bem-vindos nesse nosso momento que nós estamos aqui para receber o nosso amigo, irmão Jacomelo. Então, nesse momento, amigos, nós vamos fazer nossa prece inicial, como é de costume, o começo de qualquer trabalho, nós elevamos os nossos pensamentos a Jesus, esse nosso amigo maravilhoso, Deus, esse Pai de infinita bondade, pedindo a proteção. E também agradecer. Hoje nós temos muito que agradecer, né? Pelo dom da vida, pelas dificuldades que nós vivenciamos a todos os momentos, mas que temos realmente, com a ajuda deles, nós temos enfrentado com muita coragem, com muita disposição. Então, nesse momento que nós nos reunimos, nossos corações se reúnem virtualmente, né? Nós te agradecemos, amigo Jesus, te agradecemos e pedimos, nos inspire a cada dia, para que ao acordar nós temos a disposição de enfrentar a nossa jornada de trabalho. Seja difícil, seja fácil, seja alegre, seja triste, mas sabendo que o Senhor vai estar ali, cuidando de nós, nos abastecendo com o seu amor. E assim nós agradecemos por esse momento e dizemos, graças te damos, que assim seja. Então, amigos, todos vocês que nos ouvem, é um prazer, de novo, muito grande. Hoje, nós, 10 de setembro, né, nós estamos, é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Eu não vou entrar na questão, porque nós temos alguém que vai falar para nós com muita sabedoria. E para falar nesse assunto, nós temos o nosso amigo Jacomelo. Ele já é um trabalhador da comunhão, vocês não acham? Quem vai na comunhão fazer palestra 3 vezes, já tem a carteira assinada, né? Já tem a carteira assinada. O Jacomelo, ele é um escritor, ele é um poeta, ele é um palestrante nacional e internacional, procura lá, eu já assisti ele em outros países, né? E ele fala desse assunto com muita certeza, com muito amor, com muito carinho e com muito conhecimento, né? Esse assunto que hoje é discutido em todos os setores da nossa sociedade e que tem nos trazido muitas preocupações, né? Então, nós convidamos esse nosso irmão, porque temos certeza que vocês que nos ouvem vai sair daqui bem mais acalentados e com maior conhecimento. Então, o Jacomelo, ele vai falar um assunto que é do livro dele, ou ele vai falar sobre o que está lá, né? Que é o livro Viver Ainda é a Melhor Saída. E como é a melhor saída? Porque sair desta vida não é a melhor saída, é ficar nela, né? Então, a palavra é sua, Jacomelo, esteja à vontade. Muito obrigado, Ruth, muito obrigado, Comunhão, todos os amigos aí da Comunhão Espírita de Brasília. Eu realmente estou em casa, me sinto em casa, sou trabalhador dessa casa, que mora um pouquinho distante, mas nem por isso estou distante da Comunhão. É sempre uma alegria, tanto que praticamente eu acho que nesse período agora de pandemia, praticamente todos os meses, pelo menos uma vez, a gente se encontrou. Então, sou trabalhador da casa, e que bom, é uma honra enorme para mim ter esse símbolo aqui dentro do peito. Muito bem, eu gostaria de fazer uma abordagem um pouco, vamos dizer, um pouco fora do padrão. Por que assim? Porque eu tenho durante muitos anos da minha vida, eu tenho feito algumas abordagens um quanto mais técnicas, um quanto mais, às vezes, de cunho mais na área psíquica, sobre essa questão da vida, do viver e do preservar a vida, e não temos como fugir disto, mas eu gostaria de fazer uma abordagem um pouco diferente, para que até fique mais leve para a gente. Afinal de contas, hoje é um dia extremamente significativo, 10 de setembro,
E nada melhor do que a gente também se sentir muito bem e bem confortável para analisar e refletir sobre este tema. Então, para isto, eu vou tomar 3 frases de 3 pessoas, 3 brasileiros, sendo que, puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, eu vou falar de 2 nordestinos, que são bem conhecidos, e um paulista. Então, vamos lá. Quero primeiro dizer uma frase de um nordestino, é muito mais conhecido no mundo da música, inclusive, isso aqui ele disse uma vez numa entrevista, me provocou muitos risos no primeiro momento e depois boas reflexões. Ele disse assim, ele contando até uma situação, que é uma linguagem bem típica daqui do Nordeste, que ele diz assim, ter vantagem para contar vantagem é que é vantagem, porque ter vantagem e não contar vantagem, não tem vantagem. Ou seja, Hermeto queria dizer com isso, Hermeto Pascoal, aquele grande músico, ele queria dizer algo que é bem interessante. Se a gente tem uma determinada potência, sabedoria, conhecimento, especialidade, o bom é você dizer que tem. E aqui esse dizer não seria só falar, era você realizar. Porque você ter essas potências e não manifestá-las, qual é a potência? Qual é a vantagem? Então, este é o contexto do trocadilho que o Hermeto fez, né? Ter vantagem é para contar vantagem, porque ter vantagem e não contar vantagem, qual é a vantagem? Não tem vantagem. Isso pode parecer que está muito solto dentro do nosso tema, viver ainda é a melhor saída. Mas vamos começar pensando assim, que ele se referia exatamente a nós podermos manifestar o que está dentro de nós. Nós podermos ser o que somos. E nós podermos buscar aquilo que somos ou aquilo que acreditamos que viremos a ser. E não simplesmente ficar submetido a uma circunstância de que, bom, você é, você sabe, você pode, mas aqui você nem é, nem sabe, nem pode. Então, é uma situação muito constrangedora, principalmente para a vida inteira. E tem pessoas que, por incrível que pareça, têm vivido um pouco desse tipo de constrangimento. Eu já conheci, durante algum tempo da minha vida, eu trabalhei como psicanalista, e antes disso mesmo eu fazia psicanálise sem nem ao menos saber, porque eu fazia uns atendimentos pessoais a muitas pessoas, e olha, o volume era sempre maior de pessoas que tinham ideias suicidas. E era muito, muito, muito comum e recorrente essa situação. Não, mas não me deixam, não me ouvem, não me querem, não me aceitam. Então, esse é um discurso comum que, se nós fôssemos analisar isto dentro de uma ótica psicanalítica mesmo, ou até de outras doutrinas, nós teríamos aqui margens para discussões aqui, para levantar teorias, hipóteses, confirmações, negações, mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer é, você pode não estar sendo isto que você está me dizendo, mas você está se sentindo assim na hora que você está expressando. E isto é muito relevante. Às vezes, os excessos de filosofia nos desviam um pouco disso. Então, a primeira coisa que nós temos que considerar é, se você está dizendo que não é visto, não é ouvido, não é respeitado, não é acolhido, não acontece nada disso, você tem essa carência, você precisa se sentir acolhido. Muitas vezes a gente começa logo assim, mas se você está fazendo isso é porque, por certo, você não tem uma atitude e tal. Não é uma questão de julgar nem de condenar agora. Muitas vezes o que a pessoa está precisando é da ajuda. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o que é vantagem? Para colocar dentro do contexto proposto pelo Hermeto Pascoal. O que é vantagem? Qual é essa vantagem que só é boa se você disser que tem vantagem? É exatamente você ter as potências que você tem e você poder expressá-las. Expressar aqui não é, novamente, falar, é vivenciar, é exteriorizar, é manifestar publicamente aquilo que você é, aquilo que você quer, aquilo que você gosta. E assumir todos os ônus que isso implique. Eu gosto de ser engenheiro, muito bem, então você vai ter que mergulhar um pouco nas ciências da matemática, você vai ter que ver um pouco de física, vai entender um pouco de química, um pouco de desenho, então você vai ter que entender um monte de coisas e vai ter que queimar pestanas, vai ter que fazer um curso que muitas vezes é bem concorrido, mas você vai lá.
Essa é a forma de eu tenho vantagem e quero contar vantagem. E eu não estou considerando aqui você ganhar ou perder dinheiro, ganhar ou não posição social de destaque. Não é isso. É uma questão de realização pessoal. A segunda frase que eu quero considerar, e nós vamos considerar as três aqui, de uma certa forma, ao longo desse momento que nós vamos estar conversando, é do grande poeta Manuel Bandeira. Muita gente já ouviu, já leu. Manuel Bandeira era uma cabeça fantástica. E o Manuel Bandeira, ele diz uma frase bem curtinha que é assim: faz-se poesia tanto sobre o amor como sobre o chinelo. A diferença está no como e não no que é feito ou no que se diz. Isso toca alguma coisa a você? A mim me toca. Porque muitas vezes a gente vive num mundo meio que ilusório. Eu queria tanto que alguém me fizesse uma poesia apaixonada. Mas se alguém faz só uma poesia, você acha que não é apaixonada. Se alguém que faz uma poesia apaixonada, você diz, mas não era de você que eu queria. E por aí vai, parece que o problema não é necessariamente a poesia sobre o amor ou sobre o chinelo, mas sim o envolvimento que nós temos. Dá para perceber? Por exemplo, alguém pode dizer, você me pede, faça aí uma poesia, uma frase interessante sobre o amor. Digo, o amor é uma das grandes virtudes das mães. A pessoa diz, sim, e daí? Não era isso que eu queria outro tipo de amor, percebe? Não, então, faça uma outra declaração. Tá bom, eu me levantei de manhã cedo, quando pus meus pés no meu chinelo, eu me lembrei de você. Nossa, mas com o pé no chinelo? Ou seja, a questão parece que não é a declaração, nem é o mote. A questão é o que eu estou querendo. E o que eu estou querendo, eu estou sabendo pedir, e isso vem de longe. Jesus já nos colocava assim muitas vezes, e era uma das perguntas mais difíceis que ele fazia para a gente. Que queres que eu faça? Por que isto? Porque parecia que a gente estava nessa confusão. Eu não sei se eu quero algo sobre o amor ou sobre um chinelo. Eu quero uma poesia, quero uma frase, quero uma declaração, quero... Não, a gente não sabe o que a gente quer, porque isso é tão complicado. Certa vez eu estava participando de uma reunião mediúnica, e era uma reunião mediúnica de evocação, naquela em que nós dizemos, nós gostaríamos que o espírito tal viesse aqui. E eram reuniões que nós trabalhávamos, sobretudo, para evocar espíritos ligados ao magnetismo, porque tinham muitas dúvidas que eu gostaria de ter uma opinião totalmente diferente, que era uma opinião de um espírito. E um belo dia, a gente já tinha passado a reunião quase toda, faltava ali uns 10 minutos para terminar, quando de repente um espírito chegou, e quem estava dirigindo a reunião era um amigo nosso, e o espírito chegou para esse nosso amigo e disse assim, muito bem, você quer perguntar alguma coisa? Nossa, eu exultei de alegria, porque até então nunca tinha acontecido de um espírito chegar e dizer, você quer perguntar? Nossa, eu fiquei louco para naquela hora ser eu o entrevistador, mas não era. E aí o meu amigo chegou e disse, olha, temos umas perguntas, mas pelo adiantado da hora, vamos deixar para uma outra oportunidade. Ou seja, a gente anseia tanto a coisa e quando ela chega, parece que a gente descobre que não era bem aquilo que a gente procurava. Que coisa curiosa é esta, que a gente quer uma poesia sobre o amor e não se conforma com uma sobre o chinelo, quando o problema não é necessariamente que seja sobre o amor ou sobre o chinelo, mas como é que isso é feito? Onde é que isto entra na nossa vida? Qual é o significado disto na minha existência? Tanto para eu introjetar, quanto para eu exteriorizar. Muitas vezes, uma das nossas dificuldades é, eu não sei o que pedir. A outra, eu não sei o que dar. Nossa, peraí, se eu não sei o que dar, e se eu não sei o que pedir, em que lugar eu estou? Essa é uma questão. Pensa sobre isso. E a terceira frase, que é de um paulista, que inclusive não viveu só em São Paulo, ele viveu também em outros países, é o Modesto Carone. E o Modesto Carone, ele diz, uma frase dele bem curtinha também, é essa. O espantoso é que o espantoso não espanta mais.
Concorda, né? Claro que a gente concorda com isso, porque como é espantoso isso. Tanta coisa acontece que são espantosas, coisas espantosas. Mas a gente já não se espanta. Por que a gente já não se espanta? É bem simples, é porque não nos toca. Quer ver um exemplo? De repente a gente olha todos os dias na televisão e diz: o Brasil já chegou a 126 mil mortos pela Covid-19. A gente vai dizer, muita gente. Mas aí no dia seguinte, alguém diz assim: o meu pai morreu de Covid-19. Ai, meu Deus, que dor, você deve estar sofrendo muito. Meu Jesus Cristo, ou seja, 126 mil perderam significado, ganhou um. E se você perguntar para esta pessoa que perdeu o seu pai, ela não perdeu um, ela perdeu todos. Todos como? Todos porque ela só tinha um pai e ela perdeu justo esse. Então aquela perda dela é um tamanho que não se dimensiona. Então a gente não se espanta mais, porque veio crescendo aos poucos, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000. Aí de 50 a imprensa só deixa para falar quando já chega no 100, porque menos de 100 já não impressiona. Agora a gente está em 126, 127, enquanto não chegar no 150, a gente também vai dizer, não, ainda não chegou nos 150 mil. Ou seja, é uma coisa, ela perde todo o envolvimento. A mesma coisa parece que acontece com as nossas reações interiores. A gente não se dá conta das repercussões dos fenômenos espantosos que acontecem todos os dias. Por exemplo, vamos agora aqui bem para nós dois. Eu e você, tá bom? Você acordou hoje. Acordou. Dormiu tarde? Não, dormiu cedo. Você acordou. Não, mas você não dormiu a noite toda, deu só um cochilo, mas acordou. Ok. Se você acordou, significa dizer que você foi lá no mundo espiritual e voltou. É possível, às vezes, se dizer assim, você esteve num estado de morte e retornou à vida. Percebe isso? Isso acontece todos os dias. E aí o que acontece com isso? Isso já não nos espanta mais. Eu tenho um amigo psicólogo, inclusive ele é palestrante espírita, que uma vez ele me contou uma experiência que ele fez, que ele disse que foi a experiência mais difícil que ele já fez até hoje. Ele disse, eu cismei de saber qual é o exato momento em que eu estou acordado e passo a estar dormindo. Que é uma coisa tão trivial, ou não é? A gente se deita para dormir e daqui a pouco a gente dormiu. Mas ele queria saber exatamente qual era o momento em que ele dizia, agora eu deixei de estar acordado, a partir de agora eu estou dormindo. Ele não conseguiu. Porque a gente, de uma certa forma, não consegue. E olha que isso acontece todos os dias de nossas vidas e, às vezes, mais de uma vez no único dia. E a gente não se dá conta dessa coisa espetacular que é a gente sair e voltar. Porque quando a gente precisa sair para ir à rua, para ir ao comércio, para ir ao trabalho, para ir a outra cidade, para ir fazer alguma coisa, a gente sempre precisa de alguma coisa. Do movimento, do se vestir, do tomar um carro, do tomar um ônibus, do pegar um meio, andar. A gente precisa de alguma coisa. Para ir para o mundo espiritual, não. A gente não se dá conta que, de repente, a gente saiu. E que coisa fantástica é essa, de tão espantosa que já não nos espanta, porque a gente já não foca nisto. Isto é importante? É muito importante, porque acontece com você todos os dias. E se um dia acontecer errado, vai dar errado. Ou vai dar certo. Até isso a gente não pensa. Mesmo que você esteja extremamente triste, isto é reflexivo. Conta-se um caso de uma pessoa que queria se jogar num edifício. E todo mundo chegou, subiu, não faça isso, e ele lá na janela, vou me soltar, vou me jogar. E a mãe dele gritava que ele não fizesse, meu filho, você vai despedaçar meu coração, mas eu vou me jogar porque eu não aguento mais essa vida. Aí um amigo chegou na hora, pegou a mãe dele, ameaçou-a dando uma gravata, e a mãe começou a se bater sem fôlego,
E aí o filho que ia se matar viu aquilo, disse, não faça isso com a minha mãe. Claro que eu vou fazer, eu vou deixar você matá-la? Não, eu vou matá-la primeiro. Não, mas não faça isso, não, pois eu vou matar sua mãe agora. Você não quer matá-la? Se você quer matá-la, você pode permitir qualquer um que mate, porque se você morrer, qualquer um pode matá-la. Então, vou matá-la logo para você já ver o que é que você vai fazer com a sua mãe. Ele volta da janela, vai, parte para cima do amigo, o amigo solta a mãe, aí agarram ele e diz, está vendo o que era que você ia fazer? Você estava fazendo uma atitude sem pensar, você não pensava nas consequências disso. E por que isto? Porque muitas vezes alguns problemas tomam conta do nosso dia e a gente esquece de todos os espetáculos da vida, da nossa vida, da natureza. A gente esquece tudo. Que coisa mais fantástica, você olha, por exemplo, num WhatsApp da vida qualquer, num Instagram, você começa a passar as imagens, daqui a pouco aparece cada imagem de sol, de lua, de planetas, de rosas, de crianças, as coisas mais lindas e maravilhosas do mundo. Mas a gente não para olhar pela janela. Por que isto? Porque a gente está faltado, a gente está fixado numa outra coisa, nem sempre da melhor qualidade. Então a gente tem vivido dentro de um campo de opções. A opção da gente aceitar o que é espantoso e se espantar com isso, no sentido de admiração, olhar o que é espantoso e já nem cuidar mais, isso se torna banal. Os índices alarmantes de hoje dizem do tipo de vida que a gente tem vivido enquanto sociedade. A gente abre os noticiários, a gente fica triste, porque são com tantas coisas tristes, e aí você não quer ficar triste, mas não larga o noticiário. Como assim? Se você só olha para a tristeza, como é que você vai ser feliz com isso? Às vezes, a nossa melhoria de vida é uma simples mudança no liga-desliga. Mas a gente não desliga e quer que algo desligue dentro da gente. Não funciona. Para que a gente funcione, a gente precisa ter uma direção, a gente precisa estar dentro desse limite do é espantoso e eu vou considerar como tal. Ou então, eu quero um amor, ainda que venha declarado por um chinelo. Ou ainda, eu sei que eu tenho vantagens em mim. Mas se eu não consigo expressar as minhas vantagens, onde é que está a falha? Ou, se você quiser ser mais rigoroso, onde é que eu estou falhando? Houve um tempo, e é ótimo que atualmente a gente esteja num setembro amarelo, deixa eu até virar aqui mais, né? Onde o amarelo está lembrando aí essas situações críticas que tantas pessoas, de uma certa forma, se envolvem e depois fica difícil para sair. Hoje a gente já pode falar nisso, tanto que já tem o 10 de setembro como uma data magna para se refletir a propósito do assunto. Mas durante muito tempo a própria imprensa se negava a comentar. Por quê? Por conta de um efeito chamado efeito Weather, que foi um livro escrito pelo grande poeta, escritor alemão, meu Jesus, escapou o nome dele aqui agora, Goethe. O famoso Goethe escreveu um livro chamado, se eu não me engano, As Dores ou os Sofrimentos do Jovem Werther, que nada mais é do que uma espécie de uma imagem do Romeu e Julieta. Um jovem se apaixona por uma moça e depois a família não quer, a moça termina se apaixonando por outra pessoa e deixa o Werther de fora e o Werther, por conta disso, se mata. E o pior é que essa história tão comum, ela provocou na época, na Europa toda, um índice de suicídio alarmante. Muitos e muitos jovens se mataram. Então, criou esse efeito Weather, ou Weather, como dizem alguns, em cima desse romance. E depois apareceu o grande Mozart, com a sua música e a sua ópera, no caso, a Flauta Mágica, e ele cria agora um outro efeito chamado efeito Papageno. E esse efeito Papageno, de uma certa forma, ele quebra a métrica do que era o efeito Weather. Por quê? Enquanto, por conta do jovem Weather, não se deveria mais falar sobre o assunto, o efeito Papageno gerou uma reflexão para que se tratasse do assunto, mas com uma abordagem melhor colocada, porque isto seria muito importante.
E é realmente muito importante. A questão não é eu esconder, porque se eu escondo, vai voltar para a primeira frase que nós colocamos hoje. Qual é a vantagem de não ter vantagem? Ou qual é a vantagem de não dizer que tem vantagem? É exatamente isso, a gente esconde da gente mesmo as nossas marcas, as nossas dores, e às vezes de uma forma totalmente pouco feliz. Por exemplo, uma pessoa tem um nariz grande, aí por conta disso ela se torna infeliz. Sim, mas o que acontece você ter um nariz grande ou um nariz pequeno, um nariz assim ou um nariz daquele jeito, um olho aberto, um olho mais fechado, um olho torto, ou o que quer que seja? Isso vai interferir em quê na tua essência, criatura? Mas a gente está começando a dar valor a coisas que não são intrínsecas. Ah, mas o nariz é meu. Não, ele não é seu, ele está em você, o que é diferente. E isso cai num outro grande pensador que ele dizia assim: o grande valor das coisas está nas coisas. Então, por que você valoriza tão pouco a coisa que você é? Olha que coisa interessante. As coisas, elas têm seu valor. Então, você começa a trabalhar porque você quer um colar. Você começa a trabalhar porque você quer ter um carro, uma piscina, um isso, um aquilo. São valores que estão todos fora. E nenhum desses valores vão necessariamente causar grandes transformações em você. Quantas vezes pessoas querem uma piscina em casa? Para quê? Primeiro, quando você quer porque todo dia você vai tomar banho. Todo dia você vai desfrutar da piscina, até que você tenha uma piscina. Quando você tem uma piscina, você vai dizer, nossa, agora eu tenho que limpar isso todo dia. Então, o que era um prazer passou a ser um dever. O que era uma alegria passou a ser uma tarefa chata. Ou então você vai ter que pagar para alguém fazer. E aí você vai ter um ônus que você não teria se você não tivesse tido. Então, essas coisas dos valores que vêm, que a gente chama de valor agregado, quando é na nossa vida pessoal, não soma nada na nossa vida. Por quê? Porque são valores de fora. E esses valores de fora, muitas vezes, não têm nenhum significado. Uma caneca, por exemplo, é uma bela caneca, é uma boa caneca, foi um bom presente, que maravilha. Mas se quebrar, que pena, quebrou. Eu não posso morrer porque a minha caneca quebrou. Então, quantas vezes a gente sofre desmesuradamente por conta de algo desse tipo? Claro que tem pessoas que pensam só assim, que acham que o mundo é exatamente assim, que não pode ser diferente. Lamentavelmente, sofrerão mais, mas deveriam pelo menos ter essa consciência de que esses valores estão por fora. Porque senão, daqui a pouco a gente vai fazer a confusão, e essa confusão, essa troca de valores, é onde a gente perde o grande sentido da vida. E como a gente perde fácil? No nosso Evangelho no Lar, que nós fazemos às quintas-feiras, às 6 horas da tarde, então ainda há pouco que vemos o nosso Evangelho no Lar, a gente lê sempre uma historinha, porque nós temos filhos pequenos, 2 com 13 anos, uma com 7, então a gente sempre faz um evangelho assim bem ameno, para que todo mundo participe. E nós lemos uma história bem interessante, muito interessante. Um moço disse que estava entrando num metrô, num vagão de um metrô em Nova York, e ele observou que tinha várias pessoas, e todo mundo sentado, calmo, uns meio cochilando, outros lendo, e todo mundo tranquilo. E, de repente, numa estação, entra um senhor com 3 crianças, e as 3 crianças entraram, como a gente diz no Nordeste, virada na peste. Ou seja, as crianças entraram com gosto de gás. Era gritando, era correndo, era batendo, era jogando coisa um no outro, que terminava atingindo quem estava sentado. E o homem senta-se ao lado de quem estava narrando a história e fica ali bem tranquilo, olhando para o nada, como se nada daquilo estivesse acontecendo. A atitude das crianças chega a um ponto em que o narrador da história se vira para o pai das crianças e diz assim, olha, o senhor não acha que, como pai das crianças, o senhor deveria chamar a atenção dos meninos? Os meninos estão insuportáveis. E aí o pai olha para ele e diz, o senhor tem razão. Só que eu confesso ao senhor que eu não sei o que fazer com eles. Ele disse, como assim? O senhor não é o pai? Ele disse, mas esse não é o problema. O problema é que nós estamos vindo agora do enterro da mãe deles, da minha mulher.
E eu estou profundamente abalado com isto, e as crianças também não estão sabendo lidar. Então, a forma que elas estão lidando com a morte da mãe é agindo dessa forma. E eu não sei interagir, eu não sei reagir, eu estou sentindo muito a perda da minha mulher. Então, o personagem diz assim, naquela hora eu tive que mudar todos os meus paradigmas, porque até então eu estava vendo crianças mal comportadas e um pai descuidado. Agora não era mais isso. Era um homem que tinha perdido um grande amor e que não sabia como dominar esta dor, como não sabia também educar os seus filhos naquele momento em que, enquanto ele ficou reservado, as crianças extravasavam de alguma forma para gritar: mãe, estou com saudade de você. Como às vezes nós nos precipitamos quando saímos julgando, condenando, tirando por cima, achando que o mundo é assim ou que deveria ser daquele jeito, quando na realidade, às vezes quem está muito calmo ao nosso lado está passando por maremotos, por terremotos violentos, traumas grandiosos, e com toda tranquilidade está vivendo. Então, é muito importante que a gente preste muita atenção na vida, porque, olha, as coisas que realmente te satisfazem, as interiores, essas aí é que tem valor vital para você. Porque você gostar de um copo, você vai gostar do copo só por um tempo, daqui a pouco o copo já não é mais nada. Então você vai precisar ter algo mais firme para poder dar tom vital à sua vida. A nossa vida, ela não é feita de coisas, a nossa vida é algo que transcende a nossa própria ideia de vida. E qual é o valor da tua vida? Você sabe qual é o valor da tua vida? Se você disser nenhum, você não sabe. Se você disser que é muito preciosa, talvez você também não saiba. Por que isto? Porque nós precisamos refletir sobre esse verdadeiro valor. Porque esse verdadeiro valor, ele não está dependendo de como eu vou declarar o meu amor para você. Se eu vou falar de amor, se eu vou falar de chinelo. Nem interessa também se eu disser que eu tenho grandes vantagens em mim. A maior vantagem que eu posso ter em mim, que lhe interessa, é eu estar pronto para lhe ouvir. Eu ter o olhar daquele homem dentro do metrô e que passou a olhar o pai daquelas crianças de uma forma totalmente diferente. Quantas vezes a gente está precisando disso? Quantas vezes esses assombros não nos assombram mais? Porque a gente também esfriou um pouco. Muitas vezes eu esfrio em olhar as coisas e a vida. E da mesma forma, a vida e as coisas me olham de forma fria. Porque nós vivemos dentro de uma certa forma num mundo espelhado, onde cada coisa reflete as coisas que nós temos no nosso mundo interior. É uma dor realmente insuportável. É insuportável. A dor da gente dizer, eu não sei por que eu estou vivendo. A dor da gente pensar, para que eu ainda vivo? A dor da gente dizer, eu não tenho coragem, porque se eu tivesse, eu já teria feito. Isso para que a gente contrarie essa grande lei, que é a lei de conservação da vida, é preciso que nós estejamos vivendo, de fato, uma dor muito grande. E muitas vezes querem apenas que a gente tome um medicamento. O medicamento vai aliviar, vai adormecer. Mas quando passar o efeito do medicamento, a dor continua, porque ela é diferente de uma dor física. Normalmente, salvo as exceções, as dores físicas, elas são vencidas, seja pela química, seja pelo tempo. Mas as dores psíquicas, muitas vezes, elas só modificam mesmo na hora que a gente modifica o olhar sobre elas. E olha, quem melhor entende de você é você. Quem mais sabe das suas dores é você. É por isso que aquela proposta filosófica de Sócrates é tão atual, é tão grande até hoje. Conhece-te a ti mesmo. Faz este mergulho, mergulha em tua alma, mergulha na tua vida, para descobrir quão valorosa ela é, quão grande, quão grandiosa. Porque é dessa maneira que a gente começa a encontrar forças. Tem pessoas que até pensam que, mas não dá mais para viver.
Eu entendo tudo isso, já fui a psicólogo, já fui a psiquiatra, já fui a psicanalista, já fui a terapeutas de ordens esotéricas, de ordens asiáticas, já fiz massagens, já... Muito bem. Até então, parece que você estava procurando alguma coisa de fora. Porque, na realidade, o que a gente precisa é algo cá dentro. É muito ruim quando a gente está procurando, por exemplo, um profissional qualquer e que a gente quer que ele resolva o meu problema. Quando o meu problema, até a expressão é o meu, é o meu problema. O que eu posso ter é apoio, ajuda. Se não for assim, a gente não consegue vencer. Fica tudo meio que preso, fica tudo meio que desconfortável dentro da nossa alma. Eu tive a oportunidade de ler muito, e inclusive de pesquisar durante alguns anos sobre suicídio. Isso foi mais ou menos na época que eu estava começando a escrever o livro O Passe. E me deparei com situações deveras muito tristes. E as mais dolorosas para mim foram as que eu vivi quando eu tive acesso ao Departamento de Polícia Civil do meu estado, em que me foi facultado eu pesquisar o assunto em cima dos laudos de suicídios que haviam registrados e arquivados ali naquele departamento de polícia. A primeira coisa que era muito estranha, ninguém entrava naquela sala. Quando entrava, era somente para depositar mais um arquivo, porque ninguém, absolutamente ninguém, gostava de entrar naquela sala. E depois de um certo tempo, eu era conhecido e reconhecido como o cara que entra ali. Ninguém gostava de dizer nenhum nome, porque era muito denso o ambiente. Mesmo no ambiente de polícia, aquele ambiente era denso. E eu tendo acesso a tantos arquivos, eu tive muitos choques. Por quê? Porque Natal, hoje é uma cidade, já tem 1 milhão e qualquer coisa de habitantes, naquela época deveria ter 200, 300 mil, acho. Se eu não estou errado, aí, em torno de 300 mil habitantes. E como meus pais, eles trabalhavam num ramo que praticamente se encontrava com todo mundo da área de construção, então quem estava construindo, quem era engenheiro, quem era arquiteto, quem era construtor, então a gente terminava tendo um acesso a muita gente. E eu conhecia muita gente, assim, quase ninguém me conhecia, mas eu conhecia muita gente. E eu sabia de muita gente que tinha morrido, tinha desencarnado, e ninguém sabia por quê. E quando eu estou examinando aqueles documentos, eu encontro pessoas que ninguém sabia de que tinha morrido e tinha sido suicídio. Mas até aí, esse primeiro impacto já era violento. O segundo impacto, as cartas, os recados que deixavam. Eram traduções de coisas que a gente lendo poderia pensar assim: meu Deus, se eu tivesse tido acesso a essa pessoa, eu teria feito ela pensar de forma diferente. Porque com muito menos, com muito mais do que isso, eu vi pessoas darem a volta por cima. Então, por que não apareceu uma alma que desse assim, pense de forma diferente? Compare o amor com o chinelo. Desculpa eu estar insistindo tanto nessa metáfora, a do Manuel Bandeira, mas ela é muito rica. Quantas vezes a gente se perde só porque quer uma declaração de amor que tenha o impulso do amor? Do chinelo tem um impulso do amor, mas eu não quero um chinelo. Às vezes, eu me lembro agora de Freud dizia uma frase que era exatamente assim: às vezes, um pepino é apenas um pepino. Quantas vezes a gente faz da nossa vida um pepino que não é um pepino? Então a gente fica totalmente perdido porque a gente criou algo que nos destrói, algo que nos consome. Algo que nos tira do foco da vida, dessa vida que você não sabe exatamente a hora que você vai para o mundo espiritual dormindo. E você dificilmente sabe exatamente a hora que você começa a retornar de lá para cá. Quando você acorda, você diz: algo me acordou. Ou algo físico. Foi uma dor, foi uma tosse, foi um barulho, foi... Não, não foi. Foi exatamente a chave do liga-desliga. Você está no mundo espiritual, você está de volta. A gente não percebe isto e por isso talvez não valorize. Mas
Quando a gente pensa em partir de vez, a gente sabe que não vai ter a chave de volta. E se no outro dia, quantas vezes, eu vou dizer para você que às vezes já pensou nisso, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Quantas vezes você já se deitou, confiante de que isto definitivamente não tem como melhorar, não tem como mudar, isso é uma desgraça, isso acabou minha vida acabou aqui. Mas por algum motivo você dormiu. E quando chega no outro dia, você levanta, meu Deus, aquela porcaria de vida e tal. Aí você tem, mas espera aí. Agora eu estou tendo uma ideia. E com uma ideia, com outra ideia, com outra ideia, quando é na noite seguinte, você vai dormir sorrindo. Mas você está sorrindo de quê? Da besteira que eu pensei ontem. Mas você precisa estar amanhã para poder reconhecer o ontem. Porque se você não acorda amanhã, como é que você vai reconhecer o ontem? Você vai reconhecer, talvez, e aí sim, entrando com a filosofia espírita, você vai reconhecer de uma forma aí já muito complexa. Porque aí você se precipita a absorver uma energia vital que você tem que não se dissipa fácil no mundo espiritual. Isso seria um outro problema que eu não gostaria de abordar. Mas só para que você tenha uma ideia da grande dificuldade que a gente tem, quando a gente parte de vez, e principalmente com esse comprometimento psíquico-emocional, a gente agrega um grande peso à nossa própria estrutura, e isso faz com que a gente não tenha nenhuma liberdade. Então, se aqui a nossa liberdade está pouca, se aqui eu não estou sabendo a liberdade que eu tenho, se aqui eu não uso todas as minhas potências, ou seja, eu não faço aquilo que o Hermeto coloca, né? Então, eu tenho vantagens, mas não mostro minha vantagem. Então, qual é a vantagem? Olha, eu só vou saber isso se eu não tiver ido experimentar do lado de lá. Então, o ideal é, de fato, pensar no título dessa palestra. Viver, viver, viver é a melhor saída. E se tiver tudo muito difícil, viver ainda é a melhor saída. Por quê? Porque é na vida que a gente encontra as soluções, mesmo quando tudo está sem solução. Eu tive um problema agora, este ano, em 2020, que uma noite eu fui me deitar e eu estava sem conciliar o sono, e a minha mulher chegou para mim e disse assim, está com algum problema? Eu disse, não. Eu disse, claro que está, porque você dorme normalmente bem. É, porque eu estou pensando aqui numa coisa, mas vai resolver? Eu disse, não vai, mas só que eu já tentei dormir, eu não consigo, a coisa está aqui. Eu disse, mas desligue, vamos fazer uma prece. A gente fez uma prece, mas olha, aquilo estava mais forte do que eu. E não era algo muito grave na minha vida, mas era algo que me incomodava. E aí eu disse assim, olha, é o tal negócio, eu vou pedir aos amigos espirituais que me deem um sono, porque se não for assim, eu acho que eu vou amanhecer o dia. Ela disse, não diga isso, diga, se não for assim, você vai conseguir dormir de qualquer jeito. E aí eu repeti, meio que maquinal, mas eu repeti, olha, eu vou pedir aos amigos espirituais que me ajudem a dormir. Mas mesmo que eles não consigam, eu sei que eu vou dormir. O fato é que demorou mais um pouco, mas eu dormi. Eu não sei, não me dou conta da hora que eu adormeci, mas eu dormi. E quando acordei no outro dia, disse, ainda bem que pelo menos eu dormi, porque o problema está aqui do mesmo jeito. E aí eu fiz algo que eu não costumo fazer. Eu simplesmente fui à internet e escrevi, se eu não me engano, foi no Instagram, que eu raramente uso, e aí eu coloquei lá, eu estou precisando de uma ajuda para isso. E eu coloquei isso, só isso. Não disse muitos detalhes, não. Qual não foi minha surpresa quando 3 pessoas se ofereceram? Eu disse, nossa, que coisa fantástica. Por que eu não pensei isso ontem? Eu teria dormido melhor. Então, eu estava me encontrando num beco sem saída, e de repente apareceram 3 pessoas que me ofereceram ajuda para sair. Eu digo, que legal. E depois das 3, apareceu uma quarta, já adiantando o problema, porque ele parece que ele percebeu assim, esses 3 ele resolve. Mas quando ele resolver isso, ele vai ter um quarto problema, um próximo problema. Eu vou me antecipar. E a pessoa se antecipou. E a pessoa, então, me escreveu dizendo, olha, Jacó, se você precisar disso aqui, pode contar comigo. Eu digo, tá bom, e eu aqui com meus botões, eu disse, graças a Deus, eu já arranjei. Aquilo que eu queria, eu arranjei de fato. Das 3 pessoas, eu tive que agradecer a 2 e usei de uma. E aí, de repente, eu digo, nossa, mas eu estou precisando do próximo passo. Mas aquela pessoa já se antecipou.
fui até ela está feito. E resultado, a partir desse pequeno encontro, essa pessoa tem sido um verdadeiro anjo na minha vida. Uma pessoa que tem tido um valor enorme, fez crescer muito a minha maneira de ver, de pensar em muitas coisas. Olha que coisa notável, que coisa fantástica. Mas por que aconteceu isso? Primeiro, porque eu dei a oportunidade de continuar acordado, ou de continuar vivo, melhor dizendo. E no outro dia, olha, eu não sei como é que me dá uma ideia de eu fazer uma coisa que eu nunca tive ideia de fazer. E aí eu faço, e aí dá certo, e aí vem a resposta. Porque a vida é exatamente assim. Por isso é que viver é a melhor saída. Ela sempre oferece uma oportunidade para quem deixa que a oportunidade chegue, para quem está aberto para a oportunidade, para quem vive para isso. E não a gente simplesmente ficar nas indagações. E lembre-se outra vez de Jesus. O que queres que eu faça? Mas por que essa resposta é tão difícil? Porque a gente sente assim, eu queria que o senhor me desse dinheiro. Não, mas Jesus não é para me dar dinheiro. Então eu queria que o senhor me arranjasse um emprego. Não, mas Jesus arranjar um emprego para mim, com tanta gente pior do que eu. Não, acho que não é para eu pedir isso a ele. Jesus, eu quero o que eu quero mesmo Senhor, eu queria tanta coisa, mas eu quero somente que o senhor me dê bom ânimo. Me dê bom ânimo. Me dê vida. Vida em abundância. O Senhor já me prometeu essas duas coisas, mas eu não encontrei nem vida em abundância, nem bom ânimo. Me dê bom ânimo, Senhor. Como é que eu encontro bom ânimo? Onde eu encontro? Eu não quero coisas. Me dê esse entusiasmo interior, esse entusiasmo que faz tantas pessoas mudarem suas vidas. Mostra para mim, Senhor, esse caminho. Dá-me essa indicação. Será que eu dormindo hoje, amanhã eu acordo melhor? E se eu não acordar melhor, é porque talvez você precisasse de 2 noites, talvez de 10 noites, talvez de 1 ano. Mas 1 ano, sim, 1 ano passa muito rápido, você se lembra? Nós já estamos chegando no final de 2020, ainda ontem era 2019. Este ano, mesmo a gente estando quase todo mundo sem as liberdades que temos, o ano está se acabando, passa rápido. Ah, mas eu não queria esperar 1 ano. Então, continue pedindo bom ânimo. Vá fazendo o que você tem que fazer. Um belo dia você vai descobrir que muito antes de 1 ano aconteceu. Muito antes de um dia aconteceu. Muitas vezes foi apenas um instante. Foi um relâmpago, porque despertou dentro de você o sentido da vida. Não mais aquela vida que você queria só se fosse dessa maneira e com esses padrões. Você muda os padrões. Você muda os quereres. Você se muda. Aí a vida muda totalmente dentro de você. Nós temos um livro aí, né, O Viver Ainda é a Melhor Saída, que eu já não abordei quase nada disso, eu fiz, apesar de que falei no livro, eu fiz uma outra abordagem por outro caminho, mas ali tem reflexões muito interessantes. Se você, por exemplo, foi abandonado pelos seus pais, tem uma história muito valiosa. Se você, às vezes, tem dificuldade de ganhar competições com os outros, tem uma história que eu chamo A Boca do Pato. Ali tem uma série de considerações, tem uns exercícios que você pode fazer para você se descobrir maior consigo mesmo. Mas se você não quer ler, não leia. Simplesmente se permita refletir sobre tudo isso. Pense nas vantagens que você tem e mostre as vantagens, porque se você tem vantagem e não mostra que tem vantagem, qual é a vantagem que você tem? Isso não é vantagem. Lembre de novo, Hermeto Pascoal que disse isso. O nosso muito querido Manuel Bandeira, lembra bem, eu vou ler literalmente como é que ele disse: faz-se poesia tanto sobre o amor como sobre o chinelo. A diferença está no como e não no que. E o nosso Modesto Carone, lembrando de que o espantoso já não espanta mais. Por quê? Porque a gente está meio seco, a gente está meio fechado, a gente está vivendo assim numa sala escura e com preguiça de acender a lâmpada, porque a vida é uma lâmpada acesa, é um sol, é um brilho enorme. Então, a gente pode fazer muito, muito. E para ir para a conclusão aqui, eu marquei mais uma outra reflexão em cima de um outro efeito que existe. Nós falamos de 2 efeitos, né? O efeito do grande poeta russo, do grande meu Deus do céu, do grande escritor alemão Goethe e do grande músico Mozart. Então, nós temos ali 2 conceitos. E temos aqui agora um outro, que se chama Dunning-Kruger. O Dunning-Kruger é exatamente aquele efeito que leva você a refletir
sobre você. E ele começa dizendo assim, muitas vezes, a gente não sabe que não sabe. E quando a gente não sabe que não sabe, a gente acha que sabe mais do que o que sabe. Olha que coisa. Então, às vezes, a gente ousa a desafiar o mundo porque a gente acha que sabe mais do que o mundo. Então, você vai, por exemplo, joga bola. E você nem sabe que não sabe. Mas você, quando entra, deu o primeiro chute, aí você já acha que sabe jogar mais do que todo mundo que está jogando. E isso vale para qualquer coisa na vida, às vezes no emprego, na escola, na vida de relação familiar. Na realidade, a gente está precisando refletir para não se sentir não sabendo, mas para, reconhecendo o não saber, a gente procurar fazer aquilo que precisa. Por que isto? Porque a grande parte dos nossos problemas, quando nós queremos nos matar ou fugir da vida, estão exatamente dentro disso. Estamos atribuindo valores lá fora e estamos desprezando os valores que nós temos. Nós temos muitas vantagens, nós temos muitas potências, mas precisamos fazer com que elas realmente aconteçam. E para encerrar, 3 sugestões, que até agora eu falei para quem pensava ou quem estava pensando na ideia de querer sair da vida. Eu vou falar 3 coisas para quem cuida de pessoas com essas dificuldades. Primeiro, ouça com atenção, com empatia. Ouça. E ouvir aqui não é ficar calado, é ouvir empaticamente, sentindo. Respeite a dor, respeite a dificuldade, respeite o momento da pessoa, respeite. É errado o que ela está pensando? Não, não é. A hora não é essa para você pensar que está errado, nem que está certo. Essa é a hora para você respeitar, ouça, participe daquilo. Porque à medida que você empaticamente entra na história, você tem melhores condições de conversar com a pessoa. E quanto mais empático você for, melhores ouvidos a pessoa terá de você. Então é necessário demais a gente aprender a ouvir. Ouvir. Ouvir com atenção, com carinho, com empatia. Faça isso. Segunda coisa, exerça esta simpatia. Exerça. Não vá querer que a pessoa olhe o mundo pelos seus olhos. Esse é um grande equívoco. Quem está em desespero não tem como olhar pelos meus olhos. Sou eu que estou tranquilo, que posso tentar olhar pelos seus. Então, esta forma de nós nos relacionarmos, que faz parte de uma certa forma da primeira, é fundamental para que aconteça o trânsito de boas energias entre os dois. Quem está sofrendo e quem está querendo ajudar. E o terceiro ponto, exerça compaixão. O que é compaixão? É você não julgar, não condenar, não criterizar dentro de valores que o outro não tem. Nós precisamos muito melhorar. E se você é espírita, se você conhece o Evangelho, se você mesmo não sendo nem espírita, nem conhecendo o Evangelho, mas você quer ajudar, isto é um ato de caridade. Mas não existe caridade imposta. A caridade tem que ser algo de ajuda mútua. Eu te ajudo e você se ajuda. É uma ajuda mútua. Eu te socorro e você me ajuda para eu te socorrer. É outra ajuda mútua. Eu te apoio e amanhã você vai e apoia os outros. Que coisa maravilhosa. É dessa maneira que nós podemos vencer. A vida continua, existe vida espiritual. Se você tem dificuldades, peça ajuda. Eu dei o meu exemplo de ainda há pouco, não era um exemplo de vida ou morte, mas era um exemplo que estava me incomodando muito. Peça ajuda, peça, diga. Se a pessoa não te escuta, procure outra. Existem 7 bilhões de pessoas que você pode pedir ajuda, criatura. Peça ajuda, busque, não se acomode. E fechando tudo, durante muito tempo, o tempo ainda das correspondências por escrito, eu tinha um símbolo, eu colocava nas minhas cartas o meu retrato, mais ou menos um 3x4, e embaixo uma frase: viver, nosso direito, nosso dever. Exatamente isso, exerça isto.
A vida, o viver, é o nosso direito, a gente tem o direito de viver, mas também nós temos o dever de viver. E como é que esse dever vai ficar feliz? Quando a gente usa o direito de viver impondo a nossa própria dignidade. E aqui vocês me permitam eu repetir. Ter vantagem para contar vantagem é que é vantagem. Porque ter vantagem e não contar vantagem, onde é que está a vantagem? Não tem vantagem. A declaração de amor sem peso não pesa tanto quanto a declaração de um chinelo cheio de amor e de carinho. O espantoso é que o espantoso já não nos espanta mais. Façamos tudo isso valer em nossas vidas. Muitíssimo obrigado, que Deus te abençoe, que nós cumpramos sempre esses compromissos que nós temos quando viemos para esta encarnação e agradeçamos a vida vivendo, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado. Nossa, eu nem queria até encerrar, viu, Jacó? Porque estava tão bom, mas tão bom, tão instrutivo, tanta coisa eu pude aprender e eu tenho certeza que nossos irmãos também, né? Vai ficar como uma lição preciosíssima, preciosíssima. Que bom. Então, nós te agradecemos imensamente a Comunhão Espírita de Brasília, a Diretoria de Atendimento e Orientação, né? O atendimento fraterno te agradece, isso foi muito bom para nós atendentes, esse finalzinho aí, né? O que você falou da questão do ajudar, a gente tem enfrentado esse problema muito seriamente, né? Então, e a gente tem acolhido, esclarecido dentro das nossas possibilidades todos esses nossos irmãos. E agora estamos fazendo isso pelo atendimento fraterno online, que está funcionando na Comunhão Espírita desde o dia 16 de abril. E que vai continuar mesmo quando terminar a pandemia, porque nós estamos atendendo pessoas de outros países também. Isso é muito bom. Então, eu falando pela Comunhão Espírita de Brasília, te agradeço imensamente. E, como você é trabalhador, com certeza outras pessoas vão te chamar para uma outra oportunidade. Então, fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento e que Deus te proteja e te ilumine sempre. Então, eu vou aproveitar, te explorar bastante, ao invés de eu fazer a prece final, porque eu acho que a turma está te esperando uma prece sua, faz a prece final por nós, Jacó, por favor. Tudo bem, vamos sim, com maior alegria. Então, vamos. Deus, Pai, bondade e sabedoria infinitas. A nossa oração é de louvor e de gratidão. Te louvamos pela vida, pelas bênçãos e por todas as oportunidades. Quantas vezes não percebemos que é exatamente no sol do meio-dia ou no frio das noites frias que melhor aprendemos a nos proteger e melhor recebemos os ensinamentos de que tudo existe a nosso favor, mas que cabe a cada um ajustar apenas para que tudo seja bom. Gratidão imensa, Pai amado, pelas luzes que o Espiritismo nos oferece. Gratidão pelo Evangelho de Jesus, grandioso roteiro, principalmente quando Jesus nos adverte que tenhamos bom ânimo, porque é desta forma que venceremos o mundo, a começar pelo mundo interior. Gratidão, espíritos amigos, que nos envolvem sempre e nos fortalecem. Que saibamos exercer sempre este momento de alegria e agradecimento, porque ainda que em alguns momentos esteja difícil, a própria vida já nos ensinou, mais adiante teremos os melhores resultados. Como numa festa grandiosa, toda uma trabalheira antes, para que depois o evento seja consagrador. A nossa vida é uma festa. Em alguns momentos, estamos a organizar os preparativos, noutros, vivendo os grandes momentos.
Perseveremos para que a grande festa da vida esteja sempre nas comemorações da nossa vida, que assim seja. Mais uma vez nós te agradecemos, Jacó, então beijo no seu coração, beijo no coração de todos os que nos ouvem pelos meios de comunicação da Comunhão Espírita de Brasília, uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Tchau, tudo de bom.